Bomba! Bomba! Explodiu agora caso de manipulação no Campeonato Carioca envolvendo uma partida decisiva para o título do Flamengo esse ano. Escândalo, hein, gente? Que escândalo! A Polícia Civil, através do DECOM, está apurando um caso de manipulação de resultado de um jogo decisivo que definiu a classificação do Flamengo. Eram 10 combinações de resultados no Cariocão para que o Flamengo não fosse para o quadrangular de rebaixamento e conseguisse a sua classificação. 10! Nós dissemos aqui. Você pode procurar num vídeo do Dois Toques. Seria muito difícil, muito improvável que não houvesse um resquício de manipulação. E a Polícia Civil encontrou. Torcedores do Fluminense estão de olho. Será que o título do Flamengo pode ser cassado? O Flamengo pode perder o título carioca? A gente vai falar sobre isso e tudo que envolve essa manipulação de resultado no Campeonato Carioca depois da vinheta. Somos mais de 52 mil inscritos aqui no Dois Toques. Eu quero agradecer muito a você. Você que é torcedor do Flamengo e quer saber a verdade sobre o que aconteceu. Você que é secador, você que é torcedor de tudo que é time aí, quer saber tudo sobre manipulação de resultado. Você que é torcedor do Nova Iguaçu, você que é torcedor do Portuguesa. Posso estar falando com uma minoria, mas estão envolvidos até o talo no que a gente vai falar agora. Gravíssimo, gente, gravíssimo. A Ferj divulgou que o número de manipulação de resultados no Campeonato Carioca, em todas as divisões, tem diminuído. Mas é a primeira vez que acontece, pelo menos comprovadamente, na Série A do campeonato, em uma partida diretamente envolvida com o atual campeão, que é o Clube de Regatas Flamengo. A Polícia Civil, através da delegacia especializada que investiga esse tipo de situação, que é o DECOM, ela chegou na partida-chave, que gerou revolta nas redes sociais. E é claro que muito dessa revolta tem a ver com os secadores do Flamengo, que não queriam que o Flamengo se classificasse, queriam que o Flamengo disputasse quadrangular de rebaixamento para fazer aquela zoeira. Tá? É óbvio que o Flamengo não ia ser rebaixado, mas pra zoeira, né? Quer dizer, eu que estou dizendo aqui que é óbvio, né? Às vezes não é tão óbvio assim, mas a zoeira nunca pode acabar, não é isso? Pra gerar resenha. E olha, quando o Flamengo perdeu pro Fluminense, o Flamengo só tinha um jogo contra o Sampaio Corrêa. Os seus rivais tinham 3 jogos. Então, as 10 combinações eram: os seus rivais não poderiam vencer nenhum desses 3 jogos, 9 jogos, e o Flamengo tinha que vencer o Sampaio Corrêa, a 10ª combinação. Super provável que o Flamengo vencesse o Sampaio Corrêa, como venceu, e venceu bem. Agora, muito improvável que os 3 times envolvidos, Boa Vista, Madureira e Nova Iguaçu, não vencessem nenhum jogo sequer. Nenhum jogo sequer. E o último jogo, Nova Iguaçu e Portuguesa, envolvia uma Portuguesa já sem chance de classificação no quadrangular do rebaixamento e um Nova Iguaçu brigando por classificação. Chamou a atenção nos últimos jogos do Nova Iguaçu a apatia. A equipe parecia não querer vencer. Mas isso não é indício de manipulação de resultado. Todos os times do Campeonato Carioca são muito ruins. O campeonato é muito ruim. O campeonato é fraco. Ao contrário de São Paulo, que você tem as equipes de menor expressão brigando pau a pau com os principais times do campeonato, tanto que até um Mirassol ficou de fora, tanto que até um Novo Horizontino eliminou Santos e Corinthians, tá? A Portuguesa chegou, o Capivariano chegou. Então lá em São Paulo você tem times que jogam para valer. Aqui no Campeonato Carioca é horrível. O nível é baixíssimo, é horrível, horrível, é assustador, assustadoramente horrível. E finalmente a Polícia Civil chegou naquilo que todo mundo desconfiava. A partida decisiva que classificou o Flamengo foi Portuguesa 1, Nova Iguaçu 0. E essa partida teve manipulação de resultados, segundo o DECOM. A polícia, é claro, está investigando, mas algumas coisas são suspeitas. Por exemplo, 2 jogadores envolvidos, o Sidão, do Nova Iguaçu, que à época era o capitão, e o Luiz Gustavo, jogador da Portuguesa. Curiosamente, de um mesmo lugar,
do mesmo IP, né, da mesma máquina, houve apostas robustas, no valor de R$40 mil, de que esses dois jogadores levariam cartão amarelo em qualquer momento da partida. E essas pessoas tiveram um ganho de 650%. Ganharam por volta de 360 mil. Estranho. Claro que isso chamou a atenção, esse movimento vultoso, singularizado ali no IP e concentrado em dois jogadores que levariam cartão. Foram faltas de jogo, né? Na súmula não tem nada de forçou o cartão e tal, faltas de jogo, mas o Sidney e o Luiz Gustavo, curiosamente, levaram cartão amarelo. Jogadores das duas equipes. É muito simples. Quando eu tenho uma partida decisiva e dois jogadores, seja um jogador da equipe, está envolvido em manipulação, ele está pensando em tudo, menos na classificação do time dele. A partida pode sim, juridicamente falando, entrar sob júdice. Se os clubes que se consideram afetados, a questão é que um deles é o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu nunca vai colocar uma partida sob júdice, sendo que ele é o causador do problema. E curiosamente o Sidão não é nem mais jogador de futebol profissional. Ele assumiu um contrato, ele assinou um contrato, depois Nova Iguaçu dispensou o jogador, e ele está na Kings League. O Luiz Gustavo também não faz mais parte do plantel da Portuguesa, os clubes tomando as suas atitudes, claro, né? Então, afastando, não renovando o contrato, rescindindo o contrato e tal. O Luiz Gustavo não comentou sobre o caso, o Nova Iguaçu não comenta mais sobre o caso, porque o Sidão não faz mais parte do elenco, né? Mas à época o Sidão falou que era um absurdo e tal, mas realmente chamou a atenção, né? E com a polícia investigando, vamos ver onde se vai chegar. A questão é, o título do Flamengo pode ser cassado por conta dessa partida que colocou o Flamengo nas quartas de final? Bom, isso depende. Depende dos interessados. Se nenhum clube, por exemplo, o Fluminense, que foi finalista com o Flamengo, se nenhum clube acionar a justiça para, caso seja comprovada a manipulação de resultado em Nova Iguaçu e Portuguesa, se nenhum clube colocar essa partida em questão na justiça, nada vai acontecer. Quem conhece o direito sabe que o juiz não vai decidir de ofício, né? O direito não socorre aos que dormem, não é isso? Então ele precisa ser movido para que haja uma decisão sobre o caso. O Ministério Público pode mover alguma coisa? Pode. O STJ da Justiça Desportiva pode mover alguma coisa? Improvável. Não fazem nada quando tem que fazer. Mas pode. O Fluminense ou qualquer outro clube que dispute o Campeonato Carioca pode mover? Pode. E essa partida sendo colocada em questão, em suspeita, o resultado dela com manipulação de resultado comprovado, essa partida pode ter o seu resultado anulado. E isso, é claro, influenciaria em todo o campeonato. Porque dependendo do resultado, o Fluminense poderia ser declarado campeão caso o título do Flamengo fosse colocado sob júdice, né? Agora, também pode acontecer o seguinte, as duas equipes simplesmente serem excluídas, elas não foram rebaixadas, né? Vale dizer que foi o Maricá, as duas equipes serem punidas. Pô, mas a equipe vai ser punida pela performance de um jogador, tal? É improvável, mas as duas equipes podem, por exemplo, perder pontos. Elas podem perder pontos. Podem ser punidas com a perda dos pontos conquistados. A Portuguesa perderia 3 pontos, o Nova Iguaçu poderia também perder pontos, e o Nova Iguaçu poderia ser rebaixado. Poderia haver, sim, mudanças na classificação. Se isso vai influenciar na questão do título, depende da decisão que a polícia tiver sobre o caso. E se esse caso for, obviamente, levado à justiça, ao STJD. Vamos ver. Tudo é possível, mas depende da investigação da polícia, que nesse momento indica a manipulação de resultados nessa partida decisiva no Campeonato Carioca. Fico por aqui. Até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.